percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Monsenhor Antônio. Nós hoje vamos conversar um pouco a respeito de um assunto que é um pouco polêmico na igreja, que é a questão da nulidade do casamento. Monsenhor Antônio, obrigado aí pela sua presença no nosso programa, aqui no nosso novo estúdio, no nosso novo lar. É sempre um prazer poder atender a esse convite, né, e ter contato com a população através desse meio tão poderoso, tão simpático que é a televisão. É isso. Monsenhor Antônio, a gente está tratando nesse programa um pouco dessa questão desses processos canônicos, da nulidade dos casamentos, essa coisa. Mas antes de entrar propriamente dito nesse assunto, eu queria que o senhor falasse um pouco do sacramento do matrimônio, não é? Para a gente poder diferenciar as coisas direitinho, saber colocar os pingos nos is. Certo. O matrimônio ele já é uma instituição natural. Desde o início da criação ele foi estabelecido, né? Deus abençoa a união do homem e da mulher. Então, pela própria natureza, já existe uma norma a respeito do matrimônio, do casamento. E, pela tradição, se afirma que o casamento deve ser monogâmico, um homem e uma mulher, deve ser também indissolúvel, porque o casamento cria vínculo definitivo entre as pessoas e com geração de vidas, com compromissos para o futuro também. Então são acordos e contratos e alianças que se estabelecem entre pessoas para construir a família. Isso pela própria natureza já é assim. Agora, existe um aperfeiçoamento do matrimônio feito pela revelação de Cristo, pela presença de Cristo na vida da humanidade. E Jesus, ao instituir a igreja, instituiu vários sacramentos: o batismo, a confirmação, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem, que ordena os ministros sagrados, e também, entre eles, o sacramento do matrimônio, para poder consagrar a união familiar, a união conjugal e familiar. De modo que, para nós cristãos, nós consideramos o matrimônio algo muito sagrado, por isso é chamado sacramento. Por quê? Porque São Paulo diz que o casamento entre homem e mulher, ele simboliza a união de Cristo com a igreja. Então é alguma coisa que se vê, união comum entre as pessoas, mas que tem um conteúdo muito mais profundo, que é a ligação de Cristo com a igreja. Então, esse sacramento é grande, e eu o considero assim em relação a Cristo e à igreja. E ele diz que assim como Cristo ama a igreja,
e se sacrifica por ela, o marido deve amar e sacrificar-se pela mulher. Assim como a mulher submete a Cristo, assim como a igreja se submete a Cristo, assim a esposa também deve ser dócil ao seu marido, né? Então é essa a comparação. Por isso é chamado sacramento. Agora, para que seja sacramento, é preciso que se realizem as condições, né, que a igreja propõe para ser realmente, em respeito a Cristo e à igreja, uma coisa sagrada para a formação da família. Uma vez realizado o sacramento, o casamento é indissolúvel, é para sempre, não é isso? Isso. A doutrina da Igreja Católica é essa: o casamento válido, ele é indissolúvel. E o casal deve ir para a união matrimonial com essa disposição. Por isso eles até respondem por escrito e oralmente. É por toda a vida que vocês prometem amor e fidelidade um ao outro? Sim, é por toda a vida. Então o objetivo é esse, que seja uma união estável, definitiva, enquanto os dois estiverem vivos, essa união permanece. Mas aí a gente está vendo aqui que existe a possibilidade, ou não é assim, acho que usei o termo errado, não seria possibilidade. Existe situações em que o casamento é considerado inválido, não é isso? E tem a gente encontra na nossa igreja muitas pessoas a gente chama de segunda união, né, que estão casados novamente, e que não sabem, por exemplo, que pode ter um caso desse, de que o seu casamento anterior possa ter sido um casamento nulo. Certo. Não é? E quando é que se dá isso? Exatamente. Existe uma possibilidade de que o casamento realizado formalmente, de acordo com aquilo que se vê e que é normal na igreja, não tenha tido as condições necessárias e essenciais para a sua validade, portanto, para a sua indissolubilidade. Então, um casamento que tem vícios na sua origem, ele pode ser declarado nulo através de um tribunal especial, que é chamado tribunal eclesiástico, né? Esse tribunal vai examinar os antecedentes do casamento, os procedimentos na hora do casamento e o que aconteceu depois do casamento, para ver se há alguma coisa que, como se diz, infirme, né? Que torne enfermo, que torne inválido esse casamento. Isso é feito através de especialistas, de pessoas que conhecem as leis da igreja, conhecem o que é necessário para um casamento e quais são as causas que levam à nulidade de um casamento. E assim, genericamente, assim, você poderia dizer, citar algumas causas que levariam à nulidade? Exatamente, porque como é uma coisa muito séria e é um compromisso para a vida toda e que envolve também o lado religioso, né? Então, o casamento precisa ser realizado entre pessoas que tenham maturidade, que tenham conhecimento das suas obrigações, né? Das consequências do seu gesto de se entregar por toda a vida a uma outra pessoa e tudo isso. E muitas vezes acontece que a pessoa vai para o casamento sem conhecimento das suas responsabilidades. Então, se chama imaturidade. A pessoa não está preparada. Ele vai, mas sem pensar nas consequências, sem pensar nos compromissos que está assumindo. Então, simplesmente responde sim, 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 mas não está nem aí. E, às vezes, conscientemente, ele já vai com má intenção. Já vai com aquela ideia, bom, eu vou porque senão vou fazer papel feio, senão o pai dela pode me dar um tiro, coisa e tal, ou então porque a mulher já está grávida, aí vai assim mesmo para encobrir uma situação, mas não tem realmente a intenção de um compromisso definitivo por toda a vida, né? Quer superar aquela fase e depois seja o que Deus quiser, né? Tem um que chama-se também erro de pessoa, né? Quer dizer, a pessoa durante o seu namoro, o seu noivado, era uma pessoa, né? E assim, quando casa, se revela uma outra pessoa. Isso também é comum e é uma das causas que pode levar à nulidade do casamento. A pessoa namora alguém, parece que conhece bem, coisa e tal, mas a pessoa, e essa outra parte, às vezes, esconde uma face oculta que só vai ser revelada depois de casado.
A face oculta que pode ser de doença mental, que pode ser de uma agressividade desconhecida, pode ser também, por exemplo, problema até físico, a impotência, por exemplo, de se relacionar sexualmente, né? Ou por defeito físico ou por trauma emocional. Isso pode acontecer tanto no homem como na mulher. Então é claro que um casamento feito assim e que depois continua com esses vícios, ele pode ser revisto, pode ser analisado e se pode chegar à conclusão de que foi um casamento nulo. O vício, por exemplo, por drogas, bebida, isso pode ser... Por exemplo, casado com uma mulher que durante o noivado se portou normalmente. Depois que casa, a gente vê que é uma drogada e Isso é possível também? Isso também se enquadra? Várias causas são colocadas e, na medida em que elas são graves ou influenciam demais a mudança de personalidade, isso pode ser analisado. Não quer dizer que todas as pessoas com problemas de alcoolismo ou pessoas com problemas de drogas, o casamento deles seja nulo. Pode ser que isso é um dos indícios, é uma das coisas que pode ser analisada e que pode ter causado realmente um problema que leve à declaração de nulidade. E a infidelidade, ela pode ser considerada também? Ou existe um aspecto específico para que ela possa ser... É claro que o casamento exige amor e fidelidade, né? São dois componentes que são prometidos no dia do casamento. Eu te recebo, fulano de tal ou fulano de tal, e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, a fidelidade é uma das coisas importantes, e fidelidade vem de fé, quer dizer, confiança, adesão ao outro, confiança também em Deus e tudo isso. Agora, a infidelidade ou o adultério em si não levam a um casamento a ser declarado nulo. Por quê? Porque essa infidelidade e esse adultério normalmente vão acontecer depois que o casamento se realizou. Então, se ele se realizou de maneira válida, foi reconhecido como sacramento pela igreja e aceito pelas partes, e depois é que foi danificado, né, por um comportamento errado de uma das partes ou de ambas as partes, esse casamento não vai ser declarado nulo por esse fato posterior. Agora, se a pessoa que é infiel depois do casamento já tinha como princípio desejo, ser como infiel, princípio, exatamente, e até manifestado isso, isso é claro, tem que ser analisado, porque ele já foi para o casamento com uma disposição errada, com um propósito que nega exatamente os objetivos do casamento. Né? Que é a fidelidade. Uhum. E mesmo que assim, o cara que constitui uma outra família, não é? Por exemplo, casei, aí a moça casou e o homem constitui uma outra família e vive assim uma vida dupla, que a gente sabe que acontece muito isso. Exatamente. Isso traz nulidade para o segundo casamento, porque com certeza não será um casamento, mas no primeiro traz nulidade? Né? Aí é o mesmo caso da infidelidade ou do adultério, quer dizer, em si não, porque aconteceu posteriormente ao casamento. Agora, o que tem que ser analisado é quais eram as disposições dele antes do casamento, né? E se aquilo já era uma coisa conhecida do público, das testemunhas e tudo isso. E se ele havia manifestado isso ou não, de alguma maneira. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, há situações em que é aconselhada a separação, mesmo de um casamento válido. Agora, o fato de a igreja aconselhar ou permitir a separação não significa que o casamento tenha sido nulo e nem que a pessoa tenha direito à nova união. Né? Então, nós temos muitos casos de pessoas na igreja que vivem separadas e vivem guardando a sua castidade, sendo fiéis ao compromisso que assumiram, embora não convivam maritalmente, né, ou, conjugalmente. Por quê? Porque uma das partes
foi infiel, uma das partes se separou, constituiu outra família. Então, a parte que não quer ser infiel ao casamento, ela vai perseverar nos seus propósitos, mas vivendo a sua vida isoladamente, cuidando dos filhos ou cuidando da própria religião, vivendo. Nós temos, inclusive, pessoas que colaboram diretamente na igreja, como ministro extraordinário da comunhão eucarística, etc., e que são pessoas separadas, mas que não têm outra união. Entendi. Agora, no caso do casal de uma segunda união, e que ainda não entrou com o processo, e precisa... Quer dizer, primeiro é o seguinte, como é a vida dessa pessoa na igreja, né? Como é a situação dela, né? Porque, na verdade, ela não pode participar dos sacramentos, né? Exatamente. Existem os chamados casais de segunda união, e que são pessoas, membros da igreja, são pessoas, às vezes, até de uma vida espiritual muito profunda, muito intensa, que levam uma vida de família também exemplar, no sentido de amor, de fidelidade, de respeito aos filhos e educação dos filhos, inclusive do outro cônjuge, né, que não são filhos dele, mas que respeitam, que procuram transmitir um exemplo bonito. Essas pessoas são membros da igreja, são considerados pela igreja como pessoas que têm todo o direito a viver a vida cristã, não podem ser discriminadas, né? Agora, tem restrições. Por quê? Como não podem receber o sacramento do matrimônio, porque uma das partes ou as duas partes já estão vinculadas ao primeiro matrimônio, então isso vai criar um impedimento também da pessoa receber o sacramento, por exemplo, da penitência, né, que é o sacramento da confissão, a absolvição dos seus pecados, e o sacramento da Eucaristia. É claro que as pessoas sentem muito essa falta. Por quê? Porque, normalmente, se aproximaram da igreja, ou se converteram depois que já estão vivendo essa situação e gostariam de ter uma vida cristã mais completa, mais profunda, participando também dos sacramentos. Mas é uma das consequências que a pessoa tem que arcar com elas ao assumir uma situação irregular, né? Não quer dizer que a igreja condene essas pessoas, mas a igreja limita a participação dessas pessoas aos sacramentos. Por quê? Porque ela não está vivendo aquele sacramento do matrimônio que deveria viver se recebesse o sacramento de maneira livre, consciente e desimpedida, né? Então, é como uma pessoa que se acidentou, por exemplo, no trânsito, quebrou uma perna, perdeu uma perna, não vai morrer por isso. Não vai deixar de viver a sua vida comum. Mas vai ter suas limitações. Mas vai ter suas limitações, né? Então, assim como acontece na situação comum do dia a dia, acontece também na vida religiosa. Agora, um casal de segunda união que esteja lá na igreja, participando e tal, e queira saber se o seu casamento foi nulo, se não foi, qual o procedimento deve tomar? Exatamente. Aí a igreja quer favorecer, por um lado, a indissolubilidade do matrimônio válido. Procurar fazer que os casais se preparem bem para o casamento e vivam com fidelidade, com amor, a sua vida matrimonial até o fim. Agora, por outro lado, a igreja quer também favorecer as pessoas que não foram bem-sucedidas no casamento e que talvez não tenham sido bem-sucedidas porque o casamento não foi feito de maneira válida, de maneira correta. Então, existem os chamados tribunais eclesiásticos que tratam de várias causas, não só de questão matrimonial, mas também da questão matrimonial. Existem os tribunais eclesiásticos diversificados em várias regiões do Brasil e do mundo, né? Que antigamente era difícil, tinha que recorrer a Roma. Hoje não, hoje existem tribunais espalhados por todo canto, né? Aqui, por exemplo, na região da nossa Diocese de Petrópolis, existe o Tribunal Interdiocesano de Niterói. Foi fundado recentemente e o vigário judicial, quer dizer, o presidente do Tribunal Eclesiástico desse Tribunal de Niterói, é um padre da nossa Diocese de Petrópolis, que é o padre Pedro Paulo. O
Padre Pedro Paulo é doutor em Direito Canônico e ele preside o Tribunal de Niterói. E nós temos vários padres da Diocese que fazem parte da chamada Câmara Eclesiástica de Petrópolis, ligada ao Tribunal Eclesiástico de Niterói. Nós temos em Petrópolis, que é na Cúria Diocesana, funciona a sede da Câmara Eclesiástica de Petrópolis, onde as causas são introduzidas. Então, por exemplo, qualquer casal que tenha dúvidas sobre o seu casamento anterior, sobre a nulidade ou não da sua vida, do casamento que realizaram, pode introduzir essa causa no Tribunal Eclesiástico de Niterói, mas dando entrada em Petrópolis, na Cúria Diocesana, onde temos a Câmara Eclesiástica. As pessoas vão introduzir a causa lá em Petrópolis, mas as pessoas que moram em Teresópolis serão ouvidas aqui mesmo. Então, eu faço parte desse tribunal, dessa Câmara Eclesiástica, como juiz auditor. Então, as pessoas que moram em Teresópolis, eu recebo do tribunal o endereço, telefone e o processo matrimonial com as perguntas que eu devo fazer a essas pessoas. Então, pode ser a parte demandante, quem deu entrada no processo, pode ser a parte demandada, que é o outro lado da moeda, podem ser as testemunhas apresentadas por quem deu entrada. Então, se moro em Teresópolis, eu chamo e vou ouvir aqui na Secretaria da Igreja, ao lado do notário, que é o diácono Rafael. Eu faço as perguntas, as pessoas respondem e ele anota. E depois, isso tudo preparado, digitado e assinado, vai para o tribunal. E o tribunal, então, vai analisar e vai julgar. Isso é chamado tribunal de primeira instância. Depois que a causa é julgada no tribunal de primeira instância, em Niterói, aí vai para a segunda instância, que é no Rio de Janeiro. O Tribunal do Rio pode confirmar a sentença de Niterói ou pode contestar e devolver para que seja feito um novo interrogatório. Bom, então a pessoa que tiver alguma dúvida, pode procurá-lo então lá na secretaria ou dar uma orientação. Para esclarecer as dúvidas, para dar uma orientação, eu posso. Agora, para introduzir o processo, eu não posso. Aí tem que ir a Petrópolis, eu tenho lá o telefone, endereço, tudo para facilitar. Tá bom. Senhor Antônio, obrigado aí pela sua participação no nosso programa. Espero que o senhor possa voltar aqui outras vezes para tratar de outros assuntos. Beleza, muito prazer.